Bom, ontem foi dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu queria começar a compartilhar a palavra, pensando com você um pouquinho sobre esse Dia Internacional. E eu fiz um resuminho aqui que eu quero ler, bem curtinho. Talvez você já saiba, mas por que será que se comemora o Dia Internacional da Mulher? Às vezes a gente, manda figurinha, não é assim? Eu recebi algumas, né? Ai, feliz Dia da Mulher, né? É normal, lógico. E às vezes nos cumprimentamos, mas será que nós sabemos por que esse dia é comemorado? E eu quero hoje contar para você, essa história, trazer essas informações. Depois eu quero falar sobre a vida de uma mulher, porque eu creio que a palavra de Deus traz, sim, várias menções da mulher, e isso é importante para nós entendermos por que na palavra de Deus também tem histórias relacionadas à mulher. Então, nós fizemos um resumo, simples, para você poder entender, se você ainda não conhece. Então, vamos lá. Em 1909, muito tempo atrás, as mulheres nova-iorquinas que trabalhavam em uma fábrica têxtil fizeram uma greve, reivindicando melhores condições de trabalho, pois a jornada era de aproximadamente 14 horas ao dia, em semanas que ultrapassavam 60 horas e eram pouco remuneradas. Além da redução dessa jornada, as trabalhadoras também buscavam mais segurança no ambiente de trabalho, que havia risco de incêndio por tecidos inflamáveis e buscavam o voto feminino. Em 25 de março daquele ano, a reivindicação das mulheres se tornou inegável e justificada. A fábrica pegou fogo naquele dia, e dos 600 funcionários, 146 pessoas morreram, sendo 23 homens e 129 mulheres. Diante da fatalidade das trabalhadoras, o mês de março ficou marcado na história como uma conscientização do desastre. No dia 8 de março de 1917, milhares de russas se reuniram em uma passeata, pedindo os direitos para o gênero feminino, bem como o fim da Primeira Guerra Mundial e do desemprego. Assim, nos anos seguintes, o Dia das Mulheres continuou a ser celebrado naquela data pelo movimento socialista na Rússia e nos demais países do bloco soviético. Só em 1975, no entanto, a ONU reconheceu a data como uma celebração dos direitos do gênero feminino e estabeleceu, então, que o dia 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher. Hoje, o evento é comemorado por mais de 100 países como um momento dedicado à luta pela igualdade, para celebrar as conquistas, direitos e relembrar as mulheres que foram vítimas. Então, aqui é um resuminho da história de por que nós temos na nossa sociedade o dia 8 de março como algo para nos lembrarmos das mulheres. Claro que nós nos lembramos todos os dias, mas é interessante porque a mulher teve uma jornada, desde esses fatos que eu citei, difícil. E hoje a mulher ainda tem momentos e uma jornada difícil. Mas nós vamos falar agora sobre o feminismo? Não é isso, mas nós estamos trazendo fatos de como a mulher, ela é guerreira, ela é forte, mas como ela também enfrenta desafios de desigualdade. E aí eu quero pensar com você que mais de um século depois de tudo isso que eu te contei, como está a situação da mulher hoje? Em alguns países, a mulher ainda não é reconhecida, nós sabemos disso. Mas avanços em alguns países foram surgindo. Então, por exemplo, direitos legais, acesso à justiça, a taxa de alfabetização das mulheres aumentou, acesso às universidades, que antigamente elas não tinham direito a estudar,
Maior participação política. Já vemos presidentes, ministras, governadoras, prefeitas, vereadoras. Então, nós vemos aí um avanço da imagem da mulher. Contudo, o desafio ainda persiste, como eu disse, porque há países que não valorizam a mulher. E aí eu quero te perguntar, como é que Deus olha para as mulheres? E você, meu irmão, que está aqui hoje, homem de Deus, eu sei que também a palavra é a verdade, eu vou trazer a história de uma mulher, e você também irá se identificar com isso. Mas a verdade é que essa noite, ela foi um pouco preparada para as mulheres, para que você, minha irmã, ao ouvir o que eu quero compartilhar, possa pensar na sua vida, pensar na sua casa, pensar na sua família, seja você casada ou solteira, seja você viúva, seja você separada, não importa. O que eu quero nessa noite é que você possa sentir-se amada, aceita e entender que há propósitos sobre a sua vida. Amém, mulheres? Amém, irmãos? Vocês dizem amém comigo? Pelas mulheres que vocês têm nas suas casas, né? Esposas, filhas, mães. Há muitas menções, como eu disse, às mulheres na Bíblia, que nos ensinam sobre o amor de Deus e como podemos aprender com elas. Mulheres que influenciaram a sociedade daquela época e sua geração, mesmo em um ambiente inóspito e desfavorável. E aí eu quero trazer à sua memória a história de uma mulher chamada Priscila. Priscila e Áquila. É interessante porque a palavra de Deus traz alguns momentos sobre este casal. E eu quero falar especificamente um pouco sobre Priscila, mas ela só existe também na Bíblia por causa de Áquila, que era o companheiro dela. Que juntos eles entenderam o chamado como casal e avançaram naquilo que eles tinham de entendimento. E é muito lindo porque eu sei que não só eu, mas muitos que estão aqui nessa noite amam a vida de Paulo, sim ou não? Se inspiram na vida de Paulo, sim ou não? Eu fico pensando como ele foi forte de dizer que ele sabia estar contente em todas as situações. E muitas vezes nós, em situações que não são tão boas, nos desanimamos. Eu me inspiro muito em Paulo. E Priscila e Áquila é um casal que caminhou com Paulo, que esteve perto de Paulo, que desfrutou da amizade de Paulo, que estendeu as mãos para Paulo. Mas, pastora, Paulo era o exemplo, Paulo era o modelo, mas eu quero mostrar para você que Paulo também teve momentos desafiadores e Priscila e Áquila abraçaram a vida de Paulo. Eu quero ler com você na linguagem de hoje, né? Atos 18, de 1 a 3, que é um pedacinho da história, o início da história de Priscila e Áquila. E aí fica uma curiosidade, por que será que a Bíblia cita Priscila primeiro e depois Áquila? Sabe que 6 vezes, mais ou menos, né, bem? É citado na palavra o nome do casal, e 4 vezes, mais ou menos, é citado Priscila e Áquila. Em outros é citado Áquila e Priscila, nos outros 2. Por que isso? Porque a influência de Priscila, com certeza, foi grande. Não que ela foi mais do que o esposo. Não que ela se sobressaía diante do esposo. Mas ela entendeu o papel dela. E por isso, muitas vezes, ela era conhecida como Priscila do Áquila, né? Bem interessante. Então, vamos ler Atos 18, de 1 a 3. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto, depois de alguns acontecimentos que você pode ler no livro de Atos 17, tá bom? Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas.
Então, Paulo chega naquele lugar e encontra Priscila e Áquila e se identifica, porque eles faziam o mesmo ofício. E então, eles automaticamente caminharam juntos por um tempo, não apenas por causa disso, mas porque também eles conheciam os ensinamentos de Deus e eles também compartilhavam sobre isso juntos. E aí esse é o comecinho da história. E eu vou contar mais alguns pedacinhos no meio de 3 marcas de uma mulher especial. Quero deixar com você 3 marcas de uma mulher especial. Claro que eu vou falar de Priscila. E aos poucos eu quero, dentro dessas 3 marcas, trazer mais um pouquinho da história. Mas esse é o início da vida de Priscila. E a primeira marca é que ela é sensível, uma mulher especial. E com um olhar em Priscila, ela é sensível às necessidades dos outros. E eu acredito muito que dentro do casamento, e se você não é casada, dentro da sua casa, com a sua família, você pode desenvolver ali um olhar específico às necessidades que estão ao seu redor. E Priscila fazia tendas. Com certeza, talvez ela pensasse, quando atendia as pessoas para as quais ela iria fazer as tendas, como queriam as tendas, sim ou não? Você não vai fazer uma tenda, muitas vezes, talvez por, assim, padrão, vamos dizer. Mas, com certeza, algumas pessoas queriam uma tenda maior, uma tenda menor, mais alta, mais baixa. Talvez o olhar de Priscila começasse aí, olhando para as necessidades daqueles clientes que chegavam até ela. Com certeza, por ela ser casada, ela tinha as questões de casa, do dia a dia, da arrumação, da organização, da alimentação. Com certeza, isso também era uma oportunidade para ela identificar as necessidades e se dispor a servir ali dentro. Diz a história que nós lemos agora, que ela estava fugindo de uma perseguição porque o imperador de Roma havia expulsado todos os judeus. Que situação difícil. Imagina, de repente, o governador de São Paulo lançar aí uma ordem que todo mundo, todos os bonitos vão embora, que todos aqueles que amam a Deus, servem a Deus, precisam sair do estado de São Paulo. Como seria? Um desafio para nós, com certeza, um desafio para a família. Então, Priscila, ela, naquele momento que teve que pegar as coisas e sair para um outro lugar, foi um desafio forte para ela. E com certeza, ela teve ali nesse momento necessidades, mas ela não deixou também de olhar para os outros no meio dessa necessidade. Com certeza, Priscila tinha inseguranças, medos, receios. Para onde vamos? Como será lá? Estamos saindo daqui de Roma, nossa casa, o nosso lugar, o que encontraremos? Como será a nossa vida? Será que teremos trabalho? Será que pessoas irão querer que façamos tendas ou não? Com certeza, Priscila tinha inseguranças. E com certeza, ela tinha lutas pessoais, crises. Mas mesmo assim, Priscila foi reconhecida como uma mulher sensível à necessidade dos outros. E olha só, vamos voltar lá para aquele texto. Paulo está chegando ali onde Priscila e Áquila estavam. E Paulo vinha de um momento difícil da sua vida. Coloca para nós, por favor, 1 Coríntios 2:3, na versão ARA. 1 Coríntios 2:3. Eu peguei só um versículo, depois você pode ler todo o contexto, mas esse versículo expressa como estava Paulo quando encontra Priscila e Áquila. Olha o que diz. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Aqui expressa o momento, o coração de Paulo, quando ele encontra Priscila e Áquila. Um homem que tinha experiência, sim. Um homem que passou por momentos desafiadores. Você conhece a história de Paulo, o quanto ele perseguiu a Jesus e o quanto depois ele se rendeu aos pés de Jesus. Mas ele se achega até Priscila e Áquila num momento desafiador.
E eu quero dizer para vocês, queridos, não há super-heróis. Não há mulher heroína. Não há homem super forte. Mas há homens e mulheres cheios da presença de Deus. Amém? Homens e mulheres que enfrentam os desafios. Mas Paulo, nessa situação de fraqueza, de temor, de tremor, quando encontra um casal que amava a Deus, o que acontece? Ele se sente abraçado, ele se sente acolhido. Então, em meio aos desafios, não temos super-homens e super-mulheres, mas nós temos homens e mulheres que mesmo em momentos difíceis, podem receber o abraço e o aconchego e a ajuda de outros que também passaram por momentos difíceis, mas que naquela situação talvez estão um pouco mais fortes. E se de repente não estiverem fortes, estiverem também passando por momentos de fraqueza, de temor e de tremor, possam juntos clamar e encontrar a graça sobrenatural no Senhor. Amém? É interessante, porque quando nós olhamos para uma mulher que é sensível às necessidades dos outros, ela não deixa de ter as necessidades dela. Ela permanece com os desafios. E se nós fôssemos hoje dar um tempinho para chamar algumas mulheres aqui no microfone e pedir para que elas contassem rapidamente um pouco da sua história, com certeza teríamos nos depoimentos situações desafiadoras. Mulheres que enfrentaram questões, medos e receios, mas que não foram paradas. Mulheres que enfrentaram, mulheres que se uniram a outras mulheres. Eu contei a história do dia 8 de março e todo aquele movimento de se levantarem, fazendo greve contra as questões todas. De uma certa forma ali havia um espírito, uma graça de unidade entre aquelas mulheres. E eu creio que é isso que Deus quer restaurar nesses dias. Mulheres fortes na sua casa. Mulheres que, mesmo em meio aos desafios pessoais, são sensíveis às necessidades dos outros. Mulheres que avançam no dia a dia. Simples, mas mulheres que se tornam extraordinárias pelo simples coração de olhar as situações, não ficar olhando apenas para si mesmas, mas olhar para outros e assim encontrar aquilo que Deus tem para elas. Segunda atitude, segunda marca que eu quero deixar com você é que a mulher especial, ela é parceira e cooperadora. Além dela olhar as necessidades dos outros, mesmo em meio às suas necessidades. Sabe que às vezes é natural do ser humano pensar, eu preciso de ajuda. Eu preciso ser acolhido. Eu preciso de oração. Eu preciso de uma resposta. Eu estou enfrentando momentos difíceis. Eu estou passando noites sem dormir. Eu estou com questões de saúde. Eu estou com questões financeiras. É natural do ser humano, às vezes, permitir que essas coisas se tornem grandes. Mas nós estamos vendo aqui, através dessa história, que há uma graça sobrenatural de Deus que nos alcança para, em meio a essas situações, olharmos para o outro. Amém? Nos importarmos com o outro. Pensarmos no outro. O nosso tema desse ano, né? O testemunho de Cristo. Temos falado aqui que precisamos testemunhar da vida de Cristo e que a nossa vida precisa ser um testemunho. Isso é reflexo de uma igreja que se importa com o outro, que pensa no outro. Então, além disso, essa mulher especial, ela é parceira e cooperadora. Coloca para nós Atos 18, 24 a 26. Por favor. Mais um pouquinho da história de Priscila e Áquila. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu. Então, estava lá Paulo, Priscila e Áquila, construindo tendas, falando do amor de Deus, com certeza para as pessoas. E olha o que acontece.
Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Então, imagina essa cena comigo. Priscila e Áquila ali, encontra com ele e escuta ele falando o que ali? Sobre as Escrituras, falando, né? Mas ele trazia muito foco sobre o batismo de João, né? E ele não estava ali nomeando sobre Jesus. Então, Priscila e Áquila o trazem para perto. E com certeza falam para ele, meu querido, ok, existiu o batismo de João, mas nós queremos te lembrar, tem um Jesus que também batizou. Tem um Jesus que também influenciou. Então, com certeza, Priscila e Áquila, nesse momento, foram cooperadores do ministério de Apolo. Porque, com certeza, depois disso, Apolo se tornou um outro homem, com outro olhar, com uma outra visão. Porque um casal, porque uma mulher e um homem ouviram e não falaram, deixa ele aí, deixa ele ficar falando de João. Vamos continuar aqui com as nossas tendas. Não, então se preocuparam com ele, pensaram que poderiam ser parceiros, cooperadores do ministério dele. E eu quero dizer para você, mulher, nessa noite, há um desafio para sermos parceiras se somos casadas dos nossos maridos. E a parceria, ela é algo construído. A parceria é algo exercitado. Não nascemos parceiras, porque temos dentro de nós também sentimentos e vontade de falarmos o que achamos, e de controlarmos e de fazermos do jeito que achamos que é o melhor. E na parceria, nós mulheres precisamos ouvir os nossos maridos. Na parceria, nós mulheres podemos sim e devemos expressar o que achamos, o que pensamos. Mas a palavra final precisa ser deles. Mas não é por isso que então eu não serei parceira. Já que ele decidiu, né, e não deu muito certo, o problema agora é dele. Não. E não diga, falei para você que não ia dar certo. Mas apenas aproxime-se e exerça parceria naquela situação. Exerça seu papel de intercessora. Olhe para o seu esposo, pensando no que é que você pode fazer para que aquela situação mude. Precisamos ser pastoras, ou precisamos ser parceiras das pastoras dessa casa. Mulher, eu quero te dizer, Deus tem levantado pastoras, diaconisas, líderes aqui nessa casa, mulheres fortes. Mas eu quero dizer, minha irmã, essas mulheres precisam da sua parceria. Essas mulheres precisam do seu companheirismo. Essas mulheres precisam que você coopere com elas nos momentos em que há necessidade, nos momentos em que elas se reúnem em questões para conversar, para estarem juntas. Essas mulheres precisam da sua oração. As mulheres dessa casa precisam cada vez mais abraçar a visão dessa casa e entender o que será que eu posso cooperar nesse lugar. Deus me plantou nessa casa como uma mulher, independente da sua situação. Se você é casada ou não, solteira, independente disso, Deus te plantou aqui. Então você precisa cada vez mais perguntar para o Senhor e dizer como é que eu posso nessa casa ser parceira. Como é que eu posso, como Priscila, olhar para uma situação, olhar para outra situação, para alguém da minha célula, para alguém que está perto da minha casa e poder também trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, me importar com as pessoas ao redor. Foi assim que Priscila viveu junto com Áquila. Foi isso que ela fez na história que nós temos citado na Bíblia.
E uma terceira marca que eu quero deixar com você. Então, além de uma mulher especial, ser sensível à necessidade dos outros, de ser parceira e cooperadora, ela precisa ser despreendida das coisas. Minha irmã, as mulheres que amam a Deus precisam aprender a se desprenderem das coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. E muitas vezes nós, mulheres, focamos nas coisas, focamos nas situações e sem querer, sem perceber, deixamos um pouco de lado as pessoas. Ela foi despreendida das coisas naturais. Olha só, a história diz que Priscila morou em Corinto, em Éfeso, em Roma. E por onde ela passou nesses lugares, junto com Áquila, por onde o Senhor os levou, sabe o que aconteceu? Em todos esses lugares, por onde ela passava, ela abria a sua casa para que a igreja se reunisse. Ela era despreendida dos seus bens, do seu sofá limpíssimo. Ela era despreendida do tapete que ela tinha acabado de lavar e ela recebia sim as pessoas ali. Agora, com certeza, dava trabalho para Priscila, que ajudava o esposo a construir tendas, que com certeza cuidar das mulheres, das pessoas que se achegavam até a sua casa, com certeza dava trabalho, mas ela tinha esse coração, ela era despreendida das coisas. Ela abria a casa, ela discipulava, ela ouvia, ela cooperava com a vida dos que estavam em sua casa, ela estendia a mão em momentos desafiadores, ela dava um jeitinho na sua rotina de ajustar ali as coisas para poder receber alguém, para poder mandar um WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sei que nós fazemos isso nas nossas células, mas eu quero animar o seu coração, minha irmã, nessa noite. E eu quero dizer que Deus olha para você como uma mulher especial. E Deus deseja nesses dias te usar de forma sobrenatural para que você cada vez mais seja uma mulher despreendida das coisas naturais. Que os seus olhos possam fixar no que é eterno. Que os seus olhos possam fixar em pessoas. Mas coisas são importantes, precisamos das coisas para viver. Precisamos no dia a dia dos recursos, sim, não estou dizendo disso, mas muitas vezes precisamos ajustar o nosso foco, o nosso coração, para que nós possamos olhar de forma despreendida para as coisas. Coloca para nós Romanos 16, de 3 a 5, por favor. Saudai Priscila e Áquila, meus o quê? Cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Estou trazendo para você o que a palavra de Deus diz sobre esse casal. O que a palavra de Deus diz sobre Priscila. Uma mulher que enfrentou os desafios, que olhou para o outro, que abraçou, que foi cooperadora do seu esposo em parceria. Imagina lá quando o imperador disse, todo mundo saia de Roma. Se ela falasse para ele, eu não vou sair não, vai você. Eu não vou, eu vou ficar aqui. Essa história que eu contei para vocês não existiria. Ela
abraçou em parceria os desafios que eles não escolheram, os desafios que vieram até eles. Eu quero te dizer, minha irmã, muitas vezes situações vêm sem você querer, muitas vezes situações surgem sem ser sua escolha, mas há uma graça sobrenatural de Deus sobre a sua vida, para você alcançar a visão que Deus tem para aquela situação, e para você, em parceria com a sua família, avançar naquilo que Deus tem. Você pode dizer amém, minha irmã? Talvez eu não consiga hoje dizer qual é a sua dor, quais são os seus desafios. Talvez seja o seu esposo, talvez seja os seus filhos, talvez seja uma situação financeira, talvez seja uma situação de saúde, talvez seja relacionamentos com os seus familiares. Eu quero dizer para você, querida, não importa qual seja a sua situação, eu quero aproveitar o dia 8 de março, que é comemorado o Dia da Mulher. E eu quero dizer para você, nessa noite, nós comemoramos por você ser uma mulher forte, corajosa. Nós comemoramos porque você é uma mulher que não desiste, porque você é uma mulher que ama a Deus mais do que tudo, porque você é uma mulher que quer discernir as situações e as circunstâncias, e você fará isso por causa da graça de Deus sobre você. Recebe um renovo, minha irmã, nessa noite. Se você está cansada de lutar, se você está cansada de querer entender as situações e as pessoas, se você está cansada de orar e de buscar e ter o sentimento de que as respostas não chegam, eu quero dizer profeticamente sobre a sua vida nessa noite, há uma graça como havia na vida de Priscila para alcançar a sua vida, para te fazer se levantar nessa noite com um coração entendendo que há um propósito no meio das situações. Tudo bem nos sentirmos fracas, tudo bem nos sentirmos angustiadas, tudo bem nos sentirmos naqueles dias mais desafiadores, tudo bem. Eu gosto de dizer que nós podemos sentir o que nós quisermos sentir, mas nós precisamos pensar o que vamos fazer com esses sentimentos. Podemos nos sentir pequenas, inseguras, insatisfeitas, atribuladas, angustiadas, temerosas. Mas a escolha é nossa do que vamos fazer com esses sentimentos. Quando Priscila ouviu que o imperador disse, todos que amam a Deus, vou usar esse termo, saiam daqui, com certeza ela ficou temerosa. Com certeza ela se preocupou. Com certeza o que ainda podia vir, ela não tinha o controle, ela não tinha como entender. Mas havia nela um coração que sabia que havia um Deus que tinha o controle de todas as coisas. Eu quero dizer para você, minha irmã, Deus permanece no controle. Deus permanece no controle. Independente do que você tem enfrentado, independente das situações, Deus permanece no controle. E para terminar, eu listei aqui nas minhas anotações algumas coisas dessa mulher, Priscila. Algumas coisas que talvez podemos nos identificar com essas coisas. E ao ler, eu pus aqui 7 tópicos. Só vou ler, gente, não vou falar de cada um, não. Eu queria que você, mulher que está aqui, ou você, querida, que está nos assistindo online, que você pudesse pensar nessas frases que eu coloquei. E talvez você se identifique com 1, 2, 3 ou com as 7. Eu quero dizer para você, tudo bem. Porque há uma graça sobrenatural para mulheres especiais. Mulheres que amam a Deus mais do que tudo. Mulheres que intercedem pela sua casa. Mulheres que pagam um preço de oração e de jejum pelo esposo, pelos filhos, por aqueles que estão ao seu redor. Há uma graça especial. Primeira coisa, Priscila tinha uma família e com certeza tinha dias que ela não dava conta dos afazeres. Priscila era parceira do seu esposo, mas também, com certeza, em alguns momentos, ela se sentia
meio sem saber como agir nessa parceria. Priscila, com certeza, no meio dos desafios, encontrava um tempo para falar com Deus. Priscila abriu a sua casa para a igreja, mesmo talvez tendo uma casa simples e pequena. Priscila se tornou uma mulher líder na igreja local. Mesmo enfrentando os desafios ao seu redor, ela se dispôs a ter um coração fiel e ensinável. Priscila fez diferença na vida de muitas pessoas, mas principalmente na vida de Paulo. E nós podemos fazer diferença na vida das pessoas dentro da nossa casa e em pessoas que se achegarão a nós. E eu quero dizer para você, a igreja hoje, a igreja de 2025, a igreja precisa ser uma igreja que tem mulheres que se importam com outras mulheres. A igreja de 2025 precisa ser uma igreja que intercede por outras mulheres, que tem um olhar identificando necessidades, que tem um olhar aberto para aquelas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. A tecnologia nos ajuda hoje em 2025, mas eu quero terminar dizendo que a igreja nas casas, a igreja que se reúne com 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, é uma chave para que a igreja cada vez mais seja viva, forte e cumpra o seu propósito. É uma igreja que se importa com o outro. É uma igreja que para de olhar somente para si. É uma igreja que não olha apenas para as suas necessidades, para a sua pequenez, para a sua incapacidade, mas é uma igreja que se alimenta da palavra, e ali ela recebe força, e aí ela recebe ousadia, e ali ela recebe graça e favor do Senhor, para cumprir o propósito em pleno março de 2025. Queria que você fechasse os seus olhos. E você, meu irmão, mesmo que essa palavra é mais direcionada às mulheres nesse dia, também alguma coisa fez sentido para você. Você também se encaixa nessa parceria. Você também se encaixa nessa intercessão. Você também se encaixa em pensar em outros homens, em estender as mãos para outros homens, em ser parceiro de outros homens que precisam de ajuda, que precisam de uma palavra de edificação e de encorajamento. Queria que nós pudéssemos, por alguns segundos, colocar nosso coração diante do Senhor. E que essa palavra possa constranger a nossa vida. Que essa palavra possa nos fazer voltar para um lugar de dependência de Deus. Voltar para um lugar de simplicidade. Voltar para um lugar onde olhamos mais para o outro do que para nós mesmos. Voltar para um lugar que vence o automático, que vence o corre-corre, o levantar, o se alimentar, o sair para trabalhar, o voltar, o se cuidar, o deitar e o dormir. E no dia seguinte as mesmas coisas virão acontecer. Mas homens e mulheres que em meio a esse dia a dia também se importam com outros. Homens e mulheres que entendem o propósito mês a mês de cada ano, semana a semana de cada ano, dia a dia de cada ano, para que possa cumprir o propósito e o chamado de Deus. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor dentro do seu coração. Você, minha irmã, que é casada. Você, meu irmão, que é casado. Você, minha irmã, que é solteira. Você, meu irmão, que é solteiro. Não importa a sua situação civil, coloque seu coração diante do Senhor. E onde é que você consegue exercer tudo o que Deus tem
para vocês. Senhor, fala conosco, Espírito Santo. Espírito Santo, o que precisamos entender nessa noite dessa palavra? O que precisamos abraçar? O que precisamos ajustar? O que precisamos vencer dentro do nosso coração? O que precisamos fazer a partir dessa palavra? Que ela não seja apenas conhecimento, mas que ela seja vida. Que ela não seja apenas informação, mas que ela traga transformação dentro do nosso coração. Independente se as pessoas e situações mudarem. Independente se as portas se abrirem ou se fecharem. Que o nosso coração encontre um lugar de estabilidade em Ti. Que o nosso coração encontre um lugar de se importar com aqueles que estão ao nosso redor. Escute o Senhor, escute o Espírito Santo. Não se distraia, continue com seus olhos fechados. Escute o Espírito Santo. Caminho para vivermos essa palavra é encontrarmos o coração de Deus, é descobrirmos o que Ele tem para nós nesses dias. Esse é o caminho para que possamos nos sentir homens e mulheres especiais, que conhecem a Deus, que agem em fé, que avançam para o propósito que Ele tem. Obrigada, Senhor, por essas mulheres que estão aqui na frente. Mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres que têm aprendido a submissão dentro do casamento, mulheres que são filhas, que têm aprendido a honrar o pai e a mãe e a servir dentro de casa. Obrigada porque há um chamado para essas mulheres neste lugar. Um chamado que as fará conhecida como mulheres que não se submetem ao medo. Mulheres que não enxergam desafios maiores do que o Deus que elas têm. Mulheres que enfrentam o receio, a dúvida, a dificuldade, o temor, a discriminação. Mas mulheres que olham para o Pai que as tem como filhas. Senhor, eu quero profetizar que cada mulher que está aqui na frente tem um espaço dentro dessa casa, tem um lugar para ser fincada as suas raízes e frutificar. Eu quero declarar que estes são dias em que elas sonharão com o chamado que o Senhor tem para elas, que elas entenderão a jornada, seja ela fácil ou difícil, que elas entenderão a parte que é delas e entregarão a Ti a parte que é Tua. Nós as abençoamos nessa noite, com paz, com noites tranquilas, com sabedoria, com discernimento, com estratégias sobrenaturais dentro de suas casas, para avançar no propósito que o Senhor tem para elas neste lugar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Obrigado, Senhor,
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Às vezes eu fico pensando, por que será que as mulheres são tão perseguidas, não é? É lógico que a gente vive numa sociedade essencialmente masculina e as mulheres, se não pouca, quase nenhuma voz elas têm. E eu acho que nesse desejo de ter voz, algumas até perdem a noção, né? Querem tomar o lugar do homem, querem, né, arrumar um papel que não é o delas. Outras não, fogem, usam as armas que têm, não sei, de convencer, ou perde a graça, né? Parte para, sei lá, nós estamos vendo por aí, né? Usa tantas coisas. E minha pergunta, por que será, né? Por que será? Por que será que a sociedade tem tanto medo da mulher, né? Porque a mulher é poderosa, né? Porque ela gera vida, ela dá a vida, ela multiplica, né? Mas você vê que o Evangelho, Jesus não tinha medo das mulheres. As mulheres eram parceiras do ministério de Jesus. Sim ou não? As mulheres seguiam a Jesus. A pastora leu Romanos 16, quando Paulo está falando assim, Paulo fala, saúda não sei quem, está terminando a carta, dê lembranças para aquele, lembranças para aquela, lembrança para aquele, para aquele. Paulo cita ali pelo menos 7 ou 8 mulheres. 7 ou 8 mulheres. Dessas 7 ou 8, 2 não tem nome. Uma é irmã de um tal de Olimpas, e outro é a mãe do Rufo, que ele fala, sua mãe e minha mãe. Há muitas mulheres sem nome, sem rosto, sem sobrenome, mas que Deus está olhando para essas mulheres onde quer que elas estejam, não é? E eu acho interessante, Paulo falou que a mãe de Rufo acolheu. E agora Priscila, lá em Corinto, acolheu Paulo, chamou Paulo para morar com eles na casa. Paulo morou 1 ano e 8 meses dentro da casa deles. Gente, que mulher foi essa? Que mulher foi essa? Chamou Paulo, morou dentro da casa deles, ela acolheu. Paulo estava sozinho lá, né? Ele falou, ele estava com medo. Tanto é que depois você vai ler o texto lá em Atos, Jesus aparece para ele durante a noite e fala, não tenha medo, não fique com medo, eu vou te ajudar. Ele estava com medo, mas a mulher, ela foi sensível e trouxe ele para dentro de casa. Eu quero falar para você o seguinte, não tem obra, não tem evangelho se não tiver a participação da mulher. Está na Bíblia isso, não é? A mulher não precisa querer ser homem, tomar o lugar do homem, porque o lugar dela é um lugar de graça, né? De influência. Deus vai fazer grandes coisas, né? Eu falo isso porque eu tenho 2 meninas, né? Só tenho filhas, eu só tenho irmãs, né? E aí eu fico pensando quantas lutas que elas passaram que eu nem sei, não é? Só por ser mulher, só por ser mulher. Mas eu quero dizer para vocês, há uma graça, há um favor de Deus sobre vocês. Vamos crer que Deus vai levantar uma nova geração de mulheres. Amém? Mulheres que são influenciadoras, mulheres que são cheias de graça, mulheres que são cheias de sabedoria, mulheres que são bem-sucedidas, mulheres que avançaram, mulheres que sabem em Deus o que elas são, para o qual elas foram chamadas. Que Deus possa levantar aqui, vocês aqui, como tantas Priscilas, amém? Que vão ser parte na obra que Deus tem nessa casa, nesse lugar e em qualquer lugar que você estiver, amém? Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, amém? Parabéns para você, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Fica aí, pé, irmãos. Vamos encerrar agradecendo a Deus por tudo aquilo que nós estamos aqui.
Agora eu quero falar para os homens que estão aqui. Quem são os homens? Levanta a mão. Amém? Amém? Eu quero que você... vamos fazer uma oração de confissão essa noite. Fala comigo. Senhor Jesus, quero te agradecer, porque o Senhor me fez homem, me deu um lugar de destaque, me deu um lugar de influência, me deu força. E eu quero dizer que eu quero usar toda a minha influência, toda a minha força, para em qualquer lugar que eu estiver, toda mulher se sinta segura, protegida, honrada. Amém? Esse é o nosso papel. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu não sei se eu contei para vocês. Naquela viagem que nós fomos para a Indonésia, eu sentei num banco e tinha uma menina, parecia a Ana Lígia assim, sentou do meu lado, bem magrinha. Nós íamos passar 12 horas dentro do avião. E aí ela olhou para mim assim, eu, né, sério. Aí eu reclinei o assento atrás. De repente alguém empurra o meu assento e pá! E eu estava viajando de Londres para Doha. Empurrou o meu assento assim. Eu falei, o que é isso, né? Aí eu olhei para trás, a menininha olhou para mim e falou para mim assim, a menina falando, não sei se ela era, acho que ela era árabe, não sei como é que ela era. Porque ela falava inglês comigo e estava com coberto a cabeça. Ela falou assim, por favor, toda hora que eu reclino o meu assento, esse homem empurra o meu assento e me bate no meu assento assim. Gente, não estava nem no meu país, nem no meu povo, não perdi a noção. Eu virei atrás e falei para ele assim, ela vai reclinar o assento a hora que ela quiser e você não vai empurrar nada aqui, tá me entendendo? Aí ele olhou para mim assim, ele estava com a mãe e o pai, olhou para mim, olhou para o outro, a menininha olhou para mim e falou para mim assim, obrigado senhor. Aí eu falei para ele assim, eu tenho 2 filhas, não gostaria que nenhum homem falasse com elas ou fizesse com elas o que estava fazendo com você. Nunca mais a vi, nunca mais a verei. Mas nós precisamos ser homens que vão trazer segurança para as mulheres, não insegurança. Nós precisamos da palavra de Deus para nos ensinar isso. Amém? 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 Então, que Deus possa abençoar as mulheres do Brasil, que Deus possa abençoar a nossa casa, que a gente possa aprender. Nós estamos aprendendo, a sociedade saiu do caminho, nós estamos voltando para lá. Amém? Nós estamos aprendendo. Amém? Fala comigo, Senhor, abençoa-me muito, alarga a fronteira do meu território, estenda sobre mim a sua mão, livra-me de todo o mal, que o Senhor me abençoe e me guarde, levante sobre mim o seu rosto, que o Senhor faça resplandecer sobre mim a luz da sua face, que o Senhor me dê a sua paz. Senhor, e com essas palavras eu ponho a sua bênção sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre esse país. E também nós colocamos sua bênção sobre todas as brasileiras, que elas sejam abençoadas por ti e que elas tenham um encontro pessoal contigo. Amém? Deus te abençoe. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. A oração nos conduz a experimentar um nível mais profundo da manifestação do reino de Deus aqui na terra. A oração transforma, ela nos fortalece, ela nos conecta com Deus e uns com os outros.
Por isso, além da sala de oração, que acontece aos domingos às 17 horas, teremos turno de oração durante a semana. E já começou. Esperamos por você todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Porque quando nos unimos em intercessão, movemos o céu e tocamos a terra. Olá, igreja! Nossa programação no mês de março está um pouco diferente, então anote agora para você não se esquecer. No dia 21, sexta-feira, às 20 horas, teremos a nossa reunião de homens aqui na igreja com o tema baseado no livro As Mentiras que os Homens Acreditam e a Verdade que os Liberta. Tem sido um tempo muito especial, então você, homem, não deixe de estar aqui conosco. No dia 23, domingo, às 8h30 da manhã, teremos a reunião de líderes aqui na igreja. E o nosso culto de Santa Ceia, que normalmente acontece no último domingo do mês, no mês de março acontecerá no penúltimo domingo, dia 23, às 10 horas da manhã. Então, dia 23 teremos reunião de líderes às 8h30 da manhã e em seguida o nosso culto de Santa Ceia às 10 horas da manhã. Isso quer dizer que não teremos culto à noite nesse dia. Não se esqueça. Amém. Então vocês viram que tem uma novidade para esse mês, né? Nós vamos ter nossa Santa Ceia, quarto domingo do mês, dia 23, só que ele será de manhã, às 10 horas da manhã, aqui na igreja, 10 horas da manhã. Então nós não teremos culto às 18 horas da noite, só às 10 horas da manhã. Então diga à pessoa que está do seu lado, fala, dia 23, o nosso culto será às 10 horas da manhã. Amém? Então você prepare aí, depois prepare o almoço, deixa pré-pronto. Assim que faz, né, a dona de casa, não faz isso? Refoga o arroz, quando chegar é só botar água quente. Pastel está muito caro, se a família é grande fica caro o pastel. Né? Eu sou da época que o pastel custava R$1,50, estou ficando velho, né? Agora quanto que está? 10? 11? 11, está caro, né? Então gente, como é que vai ser novo para nós, vai ser algo que a gente está projetando, então nós vamos experimentar a ceia de manhã, tá bom? Então eu sei que um ajuste, né? Porque tem que quebrar um pouco com a rotina e alguns paradigmas e tal, mas eu sei que depois o perigo é vocês ficarem muito acostumados, porque depois vai ter o domingo inteiro pela frente, né? Então é um teste. O que a gente precisa para que isso aconteça? Primeiro, temos que chegar aqui às 10 horas. Nós estamos pretendendo começar o culto 10 horas e nós vamos terminá-lo 11h30. Tá bom? Então, das 10 às 11h30. Se você chegar aqui tarde, você vai perder uma boa parte do culto. Então, você deve procurar chegar no horário. Outra coisa, há uma feira livre aqui na frente, não aqui exatamente, mas na esquina, mas aqui fica tudo tomado. Então, muito provavelmente, você que vem com o carro, vai ficar muito difícil estacionar. Então, como é que funciona? Há estacionamentos aqui perto que você pode deixar o carro e depois retirá-lo. Ou aqui mesmo na Igreja Católica, durante o horário que eles têm missa, e fica aberto até meio-dia. Então, não precisa ser católico para deixar o carro lá. Só tem que ter dinheiro. Tá bom? O dinheiro do católico, o dinheiro do crente, é tudo igual. Né? Então, é só deixar lá, tá? E você pode vir para cá. Outra coisa, tem o sacolão. O sacolão também ali. Você pode deixar no sacolão. Eu já primeira hora R$7, a partir da segunda hora R$2,50. Eu já sei, é o preço de lá, né? Então também é um lugar seguro. Depois só vir caminhando. Ah, mas eu não quero vir caminhando. Então deixa a família aqui, vai lá, guarda o seu carro, você vem caminhando, tá bom? Eu sei que vai ser diferente, mas nós vamos nos acostumando, vai ser bem especial. Amém? Então, culto de Santa Ceia, quarto domingo do mês, esse mês, dia 23, será às 10 horas da manhã. Amém?
Fala, ai, mas que cedo, ai, e tal. Vocês não sabem de nada. Nós temos reunião de liderança, nós vamos chegar aqui 8 horas da manhã e nós vamos chegar mais cedo ainda. Então, quando vocês chegarem aqui às 10, nós, muito provavelmente, já estaremos aqui desde as 7 horas da manhã. Né? Então, vai ser um tempo bem especial. Eu conto com a colaboração de vocês e queremos que Deus vai fazer algo bem jóia aí nesse momento. Amém? Então, fala comigo. Dia 23, 10 horas da manhã. Amém? Terminando às 11h30. Amém? Então, se der 11h30, alguém tiver segurado aqui no microfone, você está liberado, em silêncio, pegar suas coisas e sair. Nós não ficaremos ofendidos, né? Então, o que está combinado, tá bom?